Olá, o TVE Entrevista Especial de hoje conversa com Manuela Dávila. Natural de Porto Alegre, formada em jornalismo, Manuela fez parte da União da Juventude Socialista e, em 2001, se filiou ao Partido Comunista do Brasil. 3 anos depois, 24 anos, foi eleita a vereadora mais nova da história de Porto Alegre. Em 2010, foi eleita pela segunda vez como deputada federal e a mais votada do Brasil. Também concorreu por 2 vezes à prefeitura da capital gaúcha. Atualmente deputada estadual do Rio Grande do Sul, foi anunciada como pré-candidata do PCdoB à presidência da República. Para falar sobre quem é, sobre suas ideias e projetos para o Brasil, aqui ao meu lado, Manuela Dávila. Deputada, muito obrigada por comparecer ao TVE Entrevista Especial. Obrigada, Bob. É um prazer estar aqui contigo. E começamos com o tema trágico dos últimos dias, que foi a execução de, seja lá por parte de quem tenha sido, Marielle Franco, 38 anos, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro. Os assassinos teriam seguido por 4 quilômetros e ela nos últimos dias vinha denunciando e desabafando sobre um batalhão de Acari, o 41º, como batalhão da morte. Isso é uma coisa que não... O Rio está sob intervenção militar, mas essa situação de polícias com banda podre se generaliza pelo país. O seu Rio Grande do Sul, São Paulo, até na Bahia. A reação inicial já tem um indicativo. De um lado, a suspeita imediata de execução por forças do aparelho policial do Estado. De outro, a polícia, no início, dizendo, foi assalto, bandidagem. O que isso significa? Primeiro, a Marielle é mais uma mulher jovem, negra, né, executada no Brasil. Nós temos 40 mil jovens negros que morrem por ano no nosso país, né? E ela que lutava, que dedicou uma parte expressiva da vida para construir melhores condições de vida para o povo da Maré, né, de uma região do Rio de Janeiro, certamente gostaria que nós falássemos sobre isso, né? Que a realidade que ela enfrentou de uma morte violentíssima é a realidade que os homens e mulheres jovens, pobres brasileiros vivem nas suas comunidades. Morreu protestando sobre a morte do Marcos Jacarezinho. Ela, horas antes, desabafou. Quantos precisarão morrer para que essa realidade mude? Tem morrido 61 mil por ano e 1,5 milhão em 37 anos. Exatamente. 40 mil desses 60 mil com menos de 29 anos, né? Ou seja, muito jovens. E eu acredito, Bob, que uma das reflexões que nós temos que fazer, seja pela intervenção militar, que, aliás, um dos temas que nós temos que sempre falar quando falarmos é o tema de que ela era relatora da comissão de acompanhamento dessa comissão e que, portanto, as autoridades federais também têm responsabilidade sobre a apuração. Isso é um crime para a Polícia Federal. Claro, por quê? Porque uma das tarefas dela era justamente fazer o controle sobre isso, não da cabeça dela, senão que do parlamento da cidade do Rio de Janeiro. Mas outra questão que surge disso, pela tua provocação com relação à especulação de que possa ser uma execução motivada pelas chamadas bandas podres da polícia, é que quando nós pensamos política de segurança no Brasil, um dos temas centrais deve ser a construção de polícias com legitimidade social. Ou seja, nós precisamos tratar do tema da violência policial e da corrupção na polícia para garantir que os bons policiais, né, e que as polícias que passam, que enfrentam suas vidas, que trabalham com coletes à prova de bala vencido, com baixíssima estrutura, tenham respeitabilidade nas comunidades. Que começa por uma sociedade que aceite que a polícia ganhe R$2.000 e espera que ela vai enfrentar tudo que enfrenta. Exatamente. Eu me lembro de um alemão que esteve aqui nos anos 90, um especialista em segurança, e disse: cada sociedade tem a polícia que quer e paga para ter. Exatamente, passa por isso, né? Mas passa também por nós pensarmos, nesse momento que se debate políticas nacionais de segurança pública, então, de um lado, nós viramos uma página e passamos a tratar o tema de segurança pública como um tema nacional. Isso é algo novo, né? Acho que não existe nenhum pré-candidato à presidência da República que diga algo que era de forma muito comum repetido, isso é uma responsabilidade dos estados. Tem uns candidatos que não conseguirão, a princípio, tratar do tema. Se o general Braga continuar como interventor, como os candidatos a governador do Rio de Janeiro tratarão desse tema e com quem? Como é que você vai falar com o seu telespectador ou cidadão
se tem um general até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Quem vai negociar o quê com quem? Um dos temas, eu quero só falar um pouquinho sobre as chamadas bandas podres na polícia, porque eu acho que existe uma ação nacional, né, de política pública de segurança pública que é relacionada à criação do então, né, o nome disso, o Temer diz que será provisório, mas eu defendo que exista um Ministério de Segurança Pública Nacional, mas ele não servirá para nada se dentro da estrutura dele nós não tivermos uma inspetoria e uma ouvidoria policial, para que a população tenha espaços de apuração do envolvimento de policiais em crimes e que possa fazer as denúncias. Então, pensar uma nova política de segurança pública passa por a gente compreender que as polícias precisam ser respeitadas pelos brasileiros. E as brasileiras e brasileiros, sobretudo os mais pobres, têm muito medo das forças policiais. Algo está errado quando isso acontece. Porque me parece que uma polícia ainda focada na defesa do Estado e da propriedade e não dos serviços ao cidadão. Ainda é uma herança... Porque o tema que não foi aberto na Constituição de 88 foi o tema de segurança pública. Né? Então, a Constituição de 88, ela consagra uma política de segurança pública que havia sido feita pelos militares até então. Né? Então, continuidade. A continuidade dela. Era, digamos assim, a caixa preta da Constituição de 88 foi o tema da segurança pública e eu acredito, né, lamentavelmente, diante de um cenário de uma crise que tira muitas vidas, né, talvez a esquerda, durante um ciclo de governo, tenha subestimado o impacto da violência urbana na construção das desigualdades sociais. Porque né? Quem morre é da periferia. Mas vê bem, o que representa para um país a esquerda... Há 20 anos, o centro do debate era qual? Tirando algumas personalidades, que são o Luiz Eduardo Soares, né? Pessoas que se especializaram no debate de segurança. Mas, fora disso, o debate central passava pelo discurso de que a desigualdade social é que construía a violência. Né? E que se a gente combatesse ela, nós diminuiríamos. O que nós assistimos foi o contrário. Nós diminuímos e todos, né, reconhecemos o que foi o governo do presidente Lula no combate à miséria, no enfrentamento à pobreza extrema no Brasil, mas nós não reduzimos a violência. Ao contrário, a violência seguiu aumentando e estruturando a situação de pobreza, porque um dos 760 mil presos, né, que passam pelo sistema penitenciário brasileiro, quando ele sair de lá, ele será para sempre um ex-preso. Que emprego ele conseguirá? E um soldado além de se organizar no tráfico. Então, acho que as lições que nós temos que tirar desse processo é que essa eleição precisa marcar o debate sobre saídas sérias, né? De políticas baseadas em evidências e não em improvisações, né? De uma política sólida que passe, tu debateste o tema do salário dos policiais, que passe por nós enfrentarmos as péssimas condições de trabalho das nossas polícias, que passe por nós enfrentarmos os chamados ciclos policiais, né? As polícias no Brasil, elas são únicas no mundo. A gente, quando debate reforma política no Congresso, sempre fala, o nosso sistema político é único no mundo. Pois bem, as nossas polícias também são únicas no mundo. Né? Cada um é uma guarda pretoriana. Exatamente, cada uma com uma tarefa diferente. Os outros países têm múltiplas polícias. Não é o problema de ter 26 ou 27 polícias civis e 27 polícias militares. É o problema que todas essas 27 têm ciclos interrompidos. Né? E se insegurança passa por inteligência, capacidade de investigação de crimes, né, sobretudo dos que nos assustam mais, que são os homicídios, os crimes sexuais e os tráficos, sobretudo de arma, que entram, enfim, de forma muito intensa no Brasil. Se as polícias não investigam, a gente não tem como garantir. Está falando de inteligência. Um conterrâneo seu, que eu não sei se você conhece bem, general Sérgio Etchegoyen. O avô, em 26 do século passado, participou da tentativa de impedir a posse do presidente Washington Luiz. Depois esteve em golpe contra Getúlio, Jango. Em agosto, ele deu uma entrevista dizendo que vivemos tempos excepcionais e precisaremos de medidas excepcionais. E não será Tilenol e aspirina, será com efeitos colaterais. Você conhece o personagem? Ele dirige todo o sistema de inteligência do Brasil. São 38 órgãos, a BIM, CISBIM, o sistema todo. O que lhe parece que nós estamos vivendo hoje? Eu conheço, mas eu acredito que personagens como ele, né, que dialogam com as Forças Armadas do passado brasileiro, né, eu acredito e acho que nós temos que estabelecer diálogos com as forças para garantirmos a hegemonia das que têm compromisso com a democracia e com o poder civil, né? Vê bem, o esforço de militarização, por exemplo, da intervenção no Rio foi um esforço que partiu de Temer e de seu improviso, e não das Forças Armadas. Então, mas
Por isso que o que eu acho que a gente tem de tema central nisso? O diálogo com as forças, que elas têm um papel central no projeto de desenvolvimento do Brasil, né? Que é garantir os seus projetos estratégicos que têm relação com a nossa soberania nacional. Vocês conversam com as forças? O PCdoB aqueles assessores que tem no Senado, mas até onde? O PCdoB tem um debate muito antigo sobre o papel, inclusive, por exemplo, da indústria de defesa no desenvolvimento nacional e do que representa a defesa da nossa soberania em tempos de um neoliberalismo que não respeita as nações. Aí está o tema da Embraer, então de outras indústrias que a defesa movimenta, né, o ciclo do desenvolvimento industrial estadunidense, por exemplo, passa pelo seu Ministério de Defesa, né, como eles são um país de guerra, diferente do nosso. Estão né? oferecendo a base de Alcântara agora como enfim, passagem. Então, assim, qual que eu acho que é o esforço que nós temos que fazer, Bob? De um lado, é a garantia, né, e a atenção redobrada com relação à garantia das eleições no ano de 2018. Por quê? Não é para o Exército que a democracia não é algo importante no tempo que nós vivemos. Esse é o debate que a gente tem que fazer. Né? A democracia não é um valor importante mais para o capitalismo. Há qualquer sinal de que as saídas de enfrentamento da crise não são as saídas que eles querem, né, que beneficiem 1% da população, o sistema bancário, que remunere o rentismo. Há qualquer sinal disso, a democracia é interrompida. Como dizem aqui, levem. No Brasil, nós estamos diante de 2 episódios desse num espaço curtíssimo de tempo. O golpe que tirou Dilma do governo, né, e que se dá sobretudo pelas saídas que ela construía para o enfrentamento da crise e não pelos seus eventuais defeitos. Né? Então, um impeachment sem crime de responsabilidade, e estamos diante do impedimento, né, do líder das pesquisas, da principal liderança política do campo progressista do Brasil de concorrer nas eleições. Então, vê bem, isso é o quê? Eu sei que a gente vai falar sobre Lula depois, mas o que eu quero te mostrar? A gente precisa compreender que os episódios... Estão conectados. Eles estão conectados. Tem a ver com 2013, claro, Haddad, porque etc. as saídas para a crise do capitalismo, que o capitalismo tem construído no nosso tempo, não precisam da democracia. Então, se a gente tem isso claro, né, a gente acho que esclarece uma série de episódios com relação ao que nós chamamos de golpe no Brasil, que aconteceu no ano passado, e os seus desdobramentos. Manuela, a conversa da política com o jornalismo se dá basicamente sempre em 2 patamares. O off, que é a conversa reservada, onde um ou os 2 lados têm algo a ganhar, e tem aquele, eu chamo de faz de conta, que às vezes é o diante das câmaras. Então a pergunta que eu te faço, que é muito objetiva, e eu sei que você vai responder também da mesma forma, é o seguinte: você crê que pode vir a ser a próxima presidente da República? Realmente? Sim, num único contexto. Né? Eu não acredito que em qualquer contexto eu possa ser presidente da República. Eu acredito que eu serei presidente da República se a maior parte da população brasileira, se as mulheres que foram e são a força central de resistência ao golpe, de resistência ao desmonte do Estado, se as negras e os negros que são executados aos montes no Brasil, se houver uma espécie de insurreição, de levante, de mobilização intensa. Rebelde-se, tá escrito de rebeldia intensa contra a desigualdade e contra as saídas que são injustas que o Brasil tem produzido com o governo Temer. Então, nesse contexto, eu posso ser presidente. Às vezes as pessoas me falam assim: tu acredita nisso com 13 segundos de tempo de televisão, com um partido que é menor? Na velha política, no que aconteceu nas últimas eleições, não. Né? Eu tenho 14 anos de mandato. Né? Agora, eu também sei que quando a população se organiza e se levanta, e por isso nós temos inclusive adotado isso do rebelde-se, né? Contra quê? Né, se una para se rebelar contra um sistema de injustiças. Nesse cenário, eu posso ser presidente do Brasil. Alianças. Até onde pode ir? Por exemplo, o Maranhão, até há pouco, o vice do Dino era do PSDB. Até onde você vai ou pode ir? E outra, que alianças você teria para escapar dos 13 segundos e além? Tem, não tem, pode ter, com quem? O governo do Flávio, Bob, ele tem uma aliança que é a aliança para enfrentar o grupo mais poderoso, né? Talvez a mais velha, a mais antiga oligarquia brasileira, que é a oligarquia do Sarney. Que são muitas, né, ainda, mas o enfrentamento que o Flávio travou e que trava, né, no seu governo, agora, sobretudo depois que Temer assumiu a presidência da República, é o enfrentamento contra o que há de mais antigo e de mais atrasado no Brasil. Então, acho que a aliança do Flávio,
quão mais ampla ela for, mais permitirá tirar o Maranhão daquela condição de desigualdade. E ele está conseguindo, né? Mesmo com recursos baixíssimos, o Maranhão hoje tem o melhor salário para as professoras do Brasil. 5.400. Salário inicial, quer dizer, é a prova de que as saídas para a crise podem ser saídas que passem pelo desenvolvimento social e não as saídas de austeridade propostas por Temer e os seus candidatos irmãos, né? Os siameses com caras diferentes, né? Pelo Alckmin, por esse conjunto de candidatos liberais que defendem a pauta do Temer. Nós o nosso campo político tem diversos candidatos, né? O nosso partido respeita esse conjunto de candidaturas e nós acreditamos que temos que travar um diálogo amistoso para a construção de uma pauta comum. A Frente Favela Brasil, para se organizarem democraticamente dentro do PCdoB, porque eles não conseguiram seu registro eleitoral. Nós achamos que é um movimento extraordinário de organização das negras e dos negros, sobretudo das periferias brasileiras, mas que tem relação também com essa compreensão profunda e que a Bahia conhece, né, de que a desigualdade econômica do Brasil é estruturada a partir das questões de raça e de gênero, né, e, portanto, trazer o debate sobre a desigualdade racial no Brasil faz parte das saídas para o enfrentamento da crise e não de uma espécie, às vezes alguns dizem, de divisão do nosso povo, né? Não existe ou não tem como existir um desenvolvimento nacional que não enfrente quais são as estruturas, como se estrutura a desigualdade. Então, nós temos priorizado conversas com esses movimentos. Mas digamos que venha a rebelião e você vença. O Congresso, como dizem, é aquela caquerada lá. Como é que alguém com 35 ou menos partidos governa? Eu achei que tu ia dizer 35 ou menos anos. Eu já tinha até ficado exibida com os meus 37 quase aqui. Não, mas deixa eu te dizer. Isso é o que menos me preocupa. Eu tô brincando, porque acho que faz parte da mesma resposta anterior, Bob. Se existir esse movimento de rebelião, de resistência, de construção de uma consciência popular de que é possível construir saídas para a crise que não sejam a perpetuação da desigualdade, o Congresso também vai ter sua composição alterada. O Brasil elege deputados e senadores junto com o presidente da República. Mas, para além disso, eu acredito, vê bem, eu fui deputada há 8 anos. Eu vi esse mesmo Congresso que, como é que foi o termo que tu usou? Chamam vários termos, caquerada. Então, nas tuas palavras, eu vi esse mesmo Congresso aprovar matérias estruturantes. Foi o caso do ProUni, foi o caso de ampliação do orçamento para as universidades federais, é o caso dos institutos federais de ensino superior, foi o caso do debate sobre o Fundo Soberano e o uso para a educação, a ampliação para os 10% do PIB. Então, quando existe povo mobilizado, e aí entra reconhecer qual é o papel da presidência da República num país presidencialista como o nosso. A presidência é um dos polos de mobilização social. Eu tenho clareza disso e vi com os meus próprios olhos, com a vivência que tenho em Brasília, que essa equação pode dar certo, né? Povo na rua, ou bafo na nuca, como a gente fala, faz também com que o Congresso debata, né? E tenha, digamos assim, maior sensibilidade às pautas populares. Por fim, Bob, só para enfrentar, assim, o que une ou que pauta as alianças é o programa, né? Nós, no PCdoB, temos claro, né, qual o programa, e quem estiver conosco num programa que dialogue com o setor produtivo nacional, com a retomada da indústria, com colocarmos a economia a serviço do nosso povo, né, e não a serviço de outras nações, quem estiver conosco dentro disso vai governar com a gente. Essa é a primeira candidatura majoritária nacional do PCdoB desde a redemocratização e a terceira em 95 anos de história. A sua candidatura inicialmente é pensando numa bancada que vocês consigam trazer, que seja maior do que é hoje, e nas cláusulas de barreira, que de uma forma ou de outra existirão, e por isso é necessário ter mais, ou você pode prometer que você será candidata, no mínimo, até o final do primeiro turno? Então, Bob, tu disseste bem, nós tivemos candidatura apenas em 2 ocasiões, 1930 e 1947. A ameaça da cláusula, ela é uma ameaça real, né? E essa é uma das razões pelas quais os partidos podem lançar candidatura. E devem, né? E devem, né? Para enfrentar ameaças à existência de partidos que são partidos ideológicos, como é o nosso caso, porque o problema do sistema eleitoral brasileiro nunca foram os pequenos partidos, né? Nunca, ninguém pode me dizer que um problema de crise no Brasil de governabilidade se deu por conta dos pequenos, mas se dá por causa dos grandes. Mas nós já vivemos essa ameaça em outro momento. A primeira vez que eu me elegi deputada, inclusive no ano de 2006, a cláusula tinha sido aprovada. Nós a derrubamos
no Supremo. Supremo. Né? Então, nós não lançávamos candidatura. Por que nós lançamos, e eu sou pré-candidata agora? Porque nós interpretamos que desde a redemocratização nós vínhamos num ciclo de acumulação de forças e o PCdoB, em todos os momentos, aportou, né, as suas energias, os seus militantes na construção, em primeiro lugar, de Lula e depois da continuidade do seu ciclo político. Esse ciclo com o impeachment, com o golpe, foi um ciclo interrompido. Né? Então, nós acreditamos que, como um partido que tem responsabilidade com o Brasil, que as eleições de 2018 precisam ser um espaço de debate sobre saídas para a crise. Né? E não apenas, embora sempre seja importante nós conhecermos o que aconteceu no verão passado, né? Mas é importante que a gente também apresente uma pauta de futuro para o nosso povo, porque o povo vive a crise no seu cotidiano. Né? O nosso debate não se voltar para qual rumo de enfrentar os 13 milhões de desemprego, nós veremos vendido no processo eleitoral apenas alternativas que são completamente antipovo, antipopulares. Do que é programa de governo seu, o que é nuclear para o usuário de internet saber, para o ouvinte, para o telespectador, o que é nuclear, o que é básico, quais são os alvos prioritários iniciais ou fundamentais? Existe um tema central para o próximo presidente do Brasil, que é como nós enfrentaremos a crise que o Brasil vive. Nós, do PCdoB, acreditamos que é preciso construir uma espécie de plano, né, de uma unidade nacional em torno de um projeto de desenvolvimento para o país, que passe necessariamente pela conquista, né, da capacidade, retomada da capacidade do Estado de investir, né, e para nós isso passa por uma reforma tributária de caráter progressivo, cobrar impostos multimilionários brasileiros, cobrar menos imposto do povo pobre e mais imposto de quem não paga, né? Com isso, retomar a capacidade de investimento do Estado. O Estado tem um papel, para nós, imprescindível na condução desse projeto de desenvolvimento nacional. É preciso pensar qual será o papel da indústria brasileira e qual indústria nós queremos que exista para o próximo ciclo. De que geração? De que geração, né? O termo, ele não é um termo consensual, mas vou usar o termo que é o mais comum, que é a indústria 4.0, né? Por quê? Porque ou nós aportaremos a nossa energia nisso, aproveitando as janelas de oportunidade que se abrem por essa indústria ser uma indústria que nos permite pular etapas. Não, só até para a gente explicar do que nós estamos falando. Eventualmente, daqui a alguns anos, você não precisa de advogado, porque você aperta um botão e todas as questões surgirão ali na máquina. Isso vai se estender a então, N ou profissões. Nós garantiremos que faremos a inteligência das máquinas, ou nós seremos para sempre um país que vai disputar com as condições, com os avanços tecnológicos. Então, eu acredito que o Brasil precisa criar instrumentos para isso. Isso deve passar, né, pela retomada, digamos assim, da área de ciência e tecnologia que foi desconstruída por Temer, mas mais do que isso. Acaba de sair da base espacial, então o Brasil Exatamente. acaba de se afastar. Mas vê, aqui tem o tema do papel do BNDES, do papel das nossas escolas técnicas voltadas mais para a inovação, do papel dos bancos públicos. Então, é um conjunto de ações para garantir que a indústria 4.0 seja uma realidade no Brasil. Agora, desculpa, né? Então, de um lado é a saída da crise, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que retome o crescimento da economia, que gere empregos de qualidade, que garanta que a nossa juventude fique no Brasil e não morra, né? São dois temas, a juventude que vai embora, né, depois de se formar, e a juventude que morre, que essa juventude também possa ter o sonho de se realizar no Brasil. Anos. Mas existe um outro conjunto de temas que são centrais. Né? Para mim é central que a gente perceba que não adianta o Brasil se desenvolver se nós não garantirmos direitos sociais e direitos individuais. Nós precisamos conjugar essas duas lutas, Bob, né? Ou essas duas plataformas. Estão se esfacelando. Porque ou nós percebemos que o debate de gênero, né, por exemplo, o debate relacionado ao direito das mulheres, não é um debate secundário para o Brasil se desenvolver, ou nós não nos desenvolveremos. De cada 1.000 jovens que entram na graduação, só 22 vão para as áreas de inovação tecnológica, né, geral. Desses 22, só uma é mulher. Ou seja, ou nós conseguiremos mudar a cultura da nossa sociedade e enfrentarmos as desigualdades, né, as desigualdades de gênero e de raça, ou nós não garantiremos que esse projeto nacional de desenvolvimento se realize. E aí existem, claro, outros temas que são importantes, né, Bob? Eu também acho que o tema de segurança precisa ser enfrentado com um conjunto de opiniões do nosso campo político. Nós não podemos acreditar que Bolsonaro, que não tem uma proposta de política pública de segurança... Desse falaremos em seguida. E Alckmin, que tem um exemplo do Estado que mata 2,5 por dia, né, que eles vendam as soluções de segurança para o nosso povo.
Uma hipótese cada vez menos provável de que Lula consiga ser candidato, menos provável é a crença particular, porque eu acho que algo que está se movendo há tanto tempo certamente não vai parar na hora do pênalti, né? Vocês só se aliariam num segundo turno? Para nós, o tema do debate da legitimidade da candidatura do Lula é um tema estruturante, porque essas saídas que nós defendemos para a crise, elas passam pela democracia. E a judicialização da política é o instrumento de construção do lado de lá para impedir que o povo tenha o direito de votar na urna em quem bem escolher, inclusive em Lula. Então, sempre é bom dizer, né? O tema não é Lula. O tema é a judicialização da política, o cerceamento ao conjunto de liberdades, inclusive a liberdade de escolha do povo no processo eleitoral. Mas hoje, né, como nós temos vários candidatos, nós não temos só a minha candidatura, né? Nós temos a candidatura do Ciro, que é uma candidatura super respeitável de um grande brasileiro, né? Um ex-governador extraordinário para o estado de Ceará, ex-ministro de Lula. Nós temos a candidatura de Boulos, né, um militante do movimento social, que é do PSOL e que também tem um conjunto de ideias para apresentar. Nós temos a candidatura do PT e teremos a minha. Qual que eu acho que é a nossa missão no primeiro turno? Garantir a maturidade política. Manter pontes. Pontes construídas. Agora eu estou constrangida de falar o termo ponte, porque o último que usou foi o Temer com a ponte para o futuro, que era essa pinguela para o passado, né? Mas vamos lá. Então, garantir as boas relações entre nós e um programa que nos una. Eu acredito que é a maturidade, né? A capacidade de diálogo, a capacidade de colocar os interesses do povo brasileiro em primeiro lugar e não as questiúnculas e as pequenas de lado, né? Colocar isso de lado e priorizar que o nosso campo tenha condições de estar unido no segundo turno para que a gente tenha a 5ª vitória eleitoral. Tá. Nós não perdemos nenhuma eleição, né, desde 2002. Nenhuma. Né? Nós fomos tirados por um golpe. Tá. Mas, objetivamente falando dessa lógica da judicialização, uma coisa tão importante, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, esse processo tem etapas muito claras. A coercitiva, um juiz que deixa ou interrompe a gravação da conversa da presidente da República, que não era investigada com o ex-presidente, e isso dura por mais 1h15, e ele mesmo vaza para uma televisão, do Jornal Nacional, na mesma noite. A pré-condenação anunciada pelo presidente do TRF4, lá do Rio Grande do Sul, quer dizer, você vê um desfecho diferente do que o próprio Lula diz num livro que está saindo agora, que ele sabe que será preso. Você vê um desfecho que seja diferente disso? Eu estou dizendo como pessoa, como política. Eu relutei muito em falar sobre isso, porque, primeiro, isso me causa uma tristeza muito profunda. Mas é um fato objetivo. Eu milito desde os meus 16 anos, eu vejo o papel que o presidente Lula cumpriu e cumpre no Brasil e no mundo, né, como algo extraordinário. E eu acho que esse é o desfecho mais provável, acredito que esse é o desfecho mais provável, porque, como tu bem disseste, ninguém tira uma presidente eleita, né, sem crime de responsabilidade para acabar com a execução de um programa, porque atiraram para implementar um programa, que é o de privatização, de entrega do nosso patrimônio público, de entrega do setor energético brasileiro, do petróleo, né, de retirada dos direitos trabalhistas, de congelamento de gastos públicos. Ninguém tira uma presidente para encerrar isso pela metade. Então, eu acredito que esse é o desfecho mais provável. E eu também acredito que é bom que, antes que esse fato aconteça, a gente reflita sobre o significado profundo que terá se ele acontecer. Qual? Porque isso tende a construir uma fratura maior e não de fácil superação no povo brasileiro. O descrédito internacional do Brasil, se mantiver o seu maior líder popular e um dos maiores líderes populares do mundo preso internacionalmente, qual o papel internacional que o Brasil vai jogar? Né? Vamos falar de economia para sair da crise, com o seu maior líder popular preso. Não, e que começa a manter-se o nível de hoje, o futuro presidente ou presidenta começa a governar com 40% do país, hoje seria assim, em um outro lado. Claro, então é uma fratura social, né? É o oposto do que nós precisamos para enfrentar o quadro de uma crise econômica e política como a que nós estamos vivendo, né? Então, qual é a perspectiva que um jovem brasileiro terá quando vê uma caçada a um homem que não tem nenhuma prova contra ele, né? Porque aqui, às vezes, vem alguns juízes, eu cansei de ouvir essa frase, até porque eles falam muito, dão muita entrevista, dão até mais que eu, né? Eles gostam de dizer o quê? Nenhum brasileiro está acima da lei. Óbvio, mas também não pode estar abaixo. O Brasil é um país que tem gente acima da lei, mas tem muita gente abaixo da lei.
Nós temos quase 50% dos nossos presos sem serem julgados, né? E nós prenderemos. Não, o Lula não será o primeiro. 820 mil presos hoje. Lula não será o primeiro brasileiro preso sem provas. Ele vai ser fruto de um sistema que prende muitos sem prova. Né? Então, nós também precisamos perceber o impacto disso. Como sair dessa crise Tem uma se isso questão acontecer? que eu ia tratar depois, mas que, diante da sua resposta, eu vou antecipar. O PSDB, quando chegou na 6ª ou 7ª audiência pública, engavetou porque houve pressão. O segundo governo do presidente Lula foi tratar dessa questão com o Franklin no final. Por que todo mundo no Brasil tem medo de tratar de algo que é corriqueiro nas grandes democracias? Regulação econômica capitalista da indústria da comunicação, que é capitalista, com regras claras, com papel com a TV pública. Com TVs públicas, não apenas estatais, financiadas compulsoriamente pelo cidadão, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Escandinávia, Portugal e Itália. Por que esse medo todo? Porque esse é o verdadeiro poder, ou um dos verdadeiros poderes? Acho que esse é um dos poderes mais estruturados no Brasil. Né? Vê bem, a gente, simultaneamente ao tema do impeachment da Dilma, a gente teve um processo de desmonte das TVs públicas estatais, né? E ao mesmo tempo teve uma concentração e uma diminuição da produção de conteúdo local, mesmo nas grandes emissoras. Porque algumas grandes emissoras, em alguns lugares, tinham uma grade de produção de conteúdo local maior. O que acontece? A tendência de centralização da produção de conteúdo, mesmo dentro do monopólio, né? Um monopólio de produção de conteúdo e de fim das TVs estatais, porque esse é o poder mais estruturado. Como faz, Bob? Eu acredito na mesma saída que eu te disse antes. Nós temos que saber qual é o papel de um presidente da República num sistema democrático presidencialista como é o brasileiro. A presidência é uma força política, né? Por que a Argentina conseguiu fazer as suas mudanças? Usando para o enfrentamento político a figura e a representatividade social para o diálogo com o povo do presidente ou da presidente depois quando a Cristina. Só para lembrar o telespectador, o Brasil tem 14.500 aproximadamente emissoras entre rádios e 4.300 emissoras comunitárias que alugam, grande parte delas, o horário para igrejas ou para políticos, etc. Então, e hoje quem toma conta disso é o Kassab. Quer dizer, tem um tema nisso, né, que é fazer valer o que já está na lei. O Brasil é um país que os políticos são donos das emissoras de rádio e TV. Aproximadamente 50 e poucos no Congresso. Isso, 270. sendo que a lei proíbe. Né? Então, às vezes as pessoas falam que mudança é essa que vocês querem fazer. Primeiro, a valorização do texto constitucional. O texto constitucional... Isso não vale. Não, nem isso vale no Brasil. Né? E o problema é que o poder é tão grande. Esses dias eu fui num debate grandíssimo, né? Aliás, nem tinha noção de quão grande ele era no Brasil, numa rádio, e a pergunta foi assim: a senhora também é a favor da censura na mídia? Falei, claro que não, por isso que eu defendo a democratização da comunicação. Porque se a gente fala o que não agrada, a gente já não existe. Mas é porque é um discurso tão poderoso que ele contraria o fato e a lógica. Censurar quem censura, habitualmente, é o dono do meio de comunicação. Não pode vir a existir algo que já existe. Exatamente, né? Porque a censura ela é feita na agenda da grande mídia. Qual é a agenda? Por acaso agora a agenda, né, da grande mídia é o que representa a quadrilha que tomou conta do poder em Brasília com Temer? Não, essa não é uma pauta. E que manda um general para cuidar do crime organizado no Rio de Janeiro. Exatamente, então, exatamente. Ou o improviso, que foi isso, né? A falta de capacidade de diálogo nesse improviso com as comunidades. Essa é pauta? Não é. Então, democratizar a comunicação é permitir, não que esses grupos acabem, mas que novos grupos que estabeleçam as suas pautas possam existir. A expressão é pluralidade. Exatamente, de ideias. Condições econômicas para que exista várias democracia. Muitas conversas como essa do TVE Entrevista Especial. O Brasil tem 8,5 milhões e 500 quilômetros, 208 milhões de pessoas, é um continente e conversas como essa não se dão basicamente em TV aberta. Quem mesmo vê o artista da sua cidade tocar na televisão? Quem mesmo vê o político da sua cidade na televisão? Né? Então, as pessoas não se veem, elas não se reconhecem. A pluralidade cultural brasileira, a produção artística que é maravilhosa no Brasil, como que concentra os recursos para isso? Não tem relação com a grade da televisão? Tem relação.
Né? Então, e com a apropriação de recursos claro, via leis. De várias formas. Né? Então, é preciso garantir que o Brasil se veja e se reconheça na sua pluralidade. Isso é democracia na comunicação. Manuela, disso tudo que a gente está conversando, a gente tem um personagem ou uma instituição, por enquanto, ausente. Como é que você está vendo e vê a atuação do judiciário? Não estou pessoalizando, nem personalizando, nem fulanizando. Como é que você vê nesse processo todo? Primeiro, acho que existe uma obrigação nossa, né, de pessoalizarmos um pouco, Bob. Por quê? Porque eu não acredito que todo o judiciário, né, tem esse comportamento de ativismo político. Mas hoje, quando nós olhamos para setores do judiciário, há um ativismo flagrante, né? Eu sou filha de uma magistrada. Minha mãe nunca deu uma entrevista na vida. Né? Por quê? Muito menos entregou uma fita para televisão. Muito menos vazou provas de processos, né? Ou criou circunstâncias. Então, a gente vive um momento em que o judiciário, isso, quando a gente estuda, né, e vê que lá no início já da redemocratização ou das redemocratizações na América Latina, já fazia parte da doutrina norte-americana a ideia de que o judiciário deveria ser um aliado. Né? Um braço. É o chamado soft power dele, só que de soft não teve nada, porque quando veio a judicialização e o ativismo político para o Brasil, agora, nesses últimos anos, veio com uma intensidade de power, né? Foi pesado. Mas também na ditadura foi utilizado também como um braço. Então eu ia dizer isso, mas também não é uma surpresa, né? Porque foi o judiciário, antes ainda da ditadura, quem entregou mesmo Olga, gestante, né, para a Alemanha foi o Poder Judiciário. Né? Então, é preciso dizer que sempre existiu, né, esse braço, ou esse lado do Poder Judiciário com um certo ativismo político para garantir os interesses das elites. A democratização das universidades, ela também afronta muitos interesses nesse sentido, porque é difícil democratizar um poder que é concursado e que tem pouquíssima transparência, né, porque tem baixíssimo grau de publicidade nos números, né? Tem um escândalo agora com o auxílio moradia. Mas, o auxílio moradia, só para lembrar, significa o mesmo, 4 mil e poucos reais, é o mesmo que o salário de mais de 92% da população brasileira. Exatamente. Então, um poder que tem baixíssimo controle social, né, e nas democracias, os poderes, eles são mais democráticos à medida que mais transparentes, né? Então, o judiciário tem esse elemento, mas também quando tu tens um concurso público e tu não tens democracia no acesso ao ensino superior, como era o caso do Brasil antes do ProUni, tu tem acesso de uma elite, né? Acesso de classe. Exatamente. Então também existe esse componente no Poder Judiciário. E como é que a Manuela, presidenta, tratará com o famosíssimo e onipresente, e invisível e tão falado Deus mercado? Ou seja, o sistema financeiro, porque eu vejo todo dia o mercado, eu fico procurando... Para mim, esses dias eu ouvi uma frase que eu não sabia se era chacota ou se a pessoa acreditava no que ela estava me dizendo, né? Porque a pessoa me disse assim, a economia não é política. Aí eu fiquei pensando, mas então deve ser religião, porque se não é política é o quê, né? Mas é quase. Então, exatamente, aí decorre disso, dessa ideia de que existe uma mão invisível, né? Aliás, até a figura da mão invisível, ela é uma figura meio espiritual, né? Para mim, Bob, o tema central é que a economia brasileira deve estar a serviço do nosso povo. E, portanto, mas traduzindo... temas que são tidos como sagrados e bíblicos, né, como é o caso dos juros e do câmbio, devem refletir os nossos interesses nacionais. Então, por exemplo, a política de juros e de câmbio tem que estar a serviço da indústria brasileira. Os chineses fazem isso. É óbvio, né? Qual é o sentido da gente ter um câmbio sobrevalorizado desde o governo Fernando Henrique que destrói a indústria nacional e que, portanto, faz com que nós percamos a condição de gerar empregos de qualidade para o nosso povo? Que Deus é esse que só olha para os países já desenvolvidos e não olha para o nosso? Né? Então, esse Deus mercado, ele beneficia alguém. Né? Como que é esse Deus mercado pautando que a gente tem que privatizar os nossos bancos públicos, sendo que os bancos públicos são uma das ferramentas que nós temos para enfrentar o spread bancário? Porque cai a taxa de juros, né? Embora continue uma das mais altas do mundo, cai, mas os bancos privados seguem cobrando 55%. E aí como é que a gente garante
Por exemplo, política de moradia, que é uma política que tem velocidade para gerar empregos e dignidade, né? Porque é um investimento do Estado, é um investimento das empresas, é um investimento do cidadão, se a gente não tem banco público. Então, esse Deus mercado, né, ele vai ser comigo um Deus brasileiro, né? Porque vai servir ao povo do nosso país. Voltando um pouco no tempo, aonde a ex-presidente Dilma errou? Por exemplo, independente dos outros fatores todos, na desoneração de 40 bilhões que depois fariam falta a propósito de... E boa parte dos sistemas desonerados trabalhou por sua derrubada. Aonde você localiza, independente da avalanche que foi, da sangria, da óbvia atropelamento, aonde que ela errou? Eu digo na condução. Os ciclos dos nossos governos, eles foram ciclos que economicamente tiveram uma política de zigue-zague, né? Em algum determinado momento, muita solidez no rumo do projeto de desenvolvimento para o país e, num outro momento, cedendo de forma muito intensa aos interesses dos bancos. Então, basta lembrar que Levi foi uma figura central no governo Dilma. Então, acho que teve erros nessa área. Não que fosse fácil, porque a crise é uma crise muito grande e a busca e a construção de saídas para ela requer criatividade, inovação, não eram saídas fáceis. Laura, com quase 3, seja quem você quiser, escrito na camiseta, vem ver a mamãe. Alguém cedeu a... E a propósito disso, não achem que ela é uma pessoa exibida. Não, e nem achem que aqui teve nada. Ela apareceu, estava querendo entrar. Sabe que esses dias alguém me mandou como... Eu estava num lugar em Pernambuco e alguém citou uma passagem de Elis Regina, que aliás faria aniversário semana que vem, com os filhos no palco. E eu nunca tinha visto, porque não eram imagens conhecidas. Aí eu fui atrás. E não achei essa imagem, mas achei uma outra imagem genial, ela está se olhando na TV e está gostando, que é a Maria Rita entrando exatamente como a Laura fez agora. Nunca tinha acontecido comigo, isso aí é o que a gente chama atrair o que a gente quer, viu? E a propósito de mãe, aquela famosa cena que você pôs em rede social, amamentando, que é um ato absolutamente natural e que deu aquela confusão toda, aquela reação toda. Você imaginaria aquela reação antes? Então, E eu emendo com outra pergunta. Você começou a política, eu digo, partidária, com mandato aos 24 anos. 23, assumi. A Laura me acompanhava na Assembleia porque era a forma que eu tinha de conciliar o exercício do meu mandato com algo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Né? Só que aquela foto foi até engraçada, porque aquela era uma foto do banco de dados da Assembleia. E ela foi na Índia. Né? Não fui eu que divulguei ela foi uma foto que acabou tendo essa repercussão. E o que me chocou, eu jamais consegui ver nenhuma maldade em amamentar. Né? Tem uma expressão mais antiga que diz: quem mal não tem, mal não vê. Né? Para mim, foi uma circunstância que aconteceu. Eu estava num debate na comissão, ela começou a chorar, eu não queria que ela incomodasse, eu sabia o jeito mais fácil dela parar de incomodar e resolvi para continuar falando. Então, foi algo simples. Minha vida foi muito difícil. Em Brasília, né? Sobretudo em Brasília, né? Porque no Rio Grande você tem você tem o conhecimento nos canais. Eu sempre tive mais respeito, né? Porque na nossa aldeia, e eu falava isso antes sobre o tema da democratização da comunicação contigo, é tudo muito rápido. Então, não é simples tu dizer para uma comunidade que está convivendo, que sabia que eu tinha vindo do movimento estudantil, que tinha votado em mim, não era fácil inventar que eu era alguém bonitinha. Né? Como se isso fosse um atributo meu. Quando eu cheguei em Brasília, e hoje eu consigo, né, já passados 12 anos da minha primeira eleição, eu consigo olhar para a menina que eu era, né, aos 25 anos, olhar para a menina que eu era e compreender que foi... Hoje não aconteceria, Bob, certo? Os jornais não teriam coragem de dizer para a mulher mais votada do Brasil, como eu fui por 2 vezes, que ela era a musa do Congresso. Né? Porque o movimento de mulheres conquistou esse olhar atento sobre um conjunto de atores que oprimiam as mulheres. Quem conhece o Congresso e a cobertura, imagina. Esses dias eu estava num debate sobre maternidade e trabalho, que é um dos temas centrais para a gente, quando eu falava, né, hoje a gente supera o tema da desigualdade com mulheres, hoje não vai desenvolver o Brasil, 50% das mães, quando dão à luz, não voltam ao mercado de trabalho, ou seja, ser mãe no Brasil é uma punição, né? O Estado brasileiro, as empresas punem as mulheres pela maternidade, mas vê bem, a moça me dizia muito educada, ela me disse:
nossa, é que tu amadureceu tanto, né? Foi a maternidade. Eu falei, não, é que eu... O enfrentamento, inclusive. Não, e eu comecei a ter mandato aos 22. Quem não amadurece entre os 22 e os quase 40? Me apresente um caso desse, é uma síndrome de Peter Pan se não amadurecer. Você diria que a queda da Dilma tem a ver com a questão de gênero, pelo menos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Seja ao tirar uma presidente eleita, seja ao rasgar um programa de governo escolhido pela população, é o caráter antinacional. Então, o golpe é antidemocrático, ele é antinacional porque ele põe o Brasil a serviço de outras nações e ele é misógino. Né? Então, por isso que, inclusive, a gente diz a resposta que nós temos que dar ao golpe, o antídoto é ter um projeto muito firme de desenvolvimento nacional, muito sólido, a democracia radicalizada, né? Ou seja, um governo de paredes de vidro, um governo que as pessoas participem, inclusive porque isso é que garantirá que a gente enfrente interesses poderosíssimos. Né? O tema da reforma, tu falaste o tema da mídia, mas o tema da reforma tributária, por exemplo, com quem, se nós não tivermos um governo na mão do povo, né? A ideia de uma transparência radical, de uma participação radical, né? Que eu acho que aqui também a gente pode, com a tecnologia, pensar em muitas saídas, mas um governo que encare, né, as estruturas que nós temos, que são absolutamente machistas e excludentes para as mulheres. Eu fui deputada com a Dilma presidente. O nível de hostilidade dos parlamentares, e era público, teve uma revista de circulação nacional que no meio da crise disse que se a Dilma arranjasse um namorado, o problema do Brasil teria acabado, mais ou menos como se alguém dissesse que se o Temer tomasse um remédio para impotência sexual, o problema do Brasil teria resolvido. É o equivalente, choca ouvir, né? Mas é o equivalente. Aliás, tratando de candidaturas, eu não sei se é só um personagem ou se é exatamente aquilo mesmo. Como você vê e o que significa e encarna Bolsonaro? Bom, acho que em primeiro lugar o Bolsonaro ele encarna, né, o medo legítimo que as pessoas sentem no Brasil. Acho que a gente não pode subestimar que uma crise econômica que gera 13 milhões de desempregados é uma crise que causa muita instabilidade na vida, na rotina, né? O que é ser uma mulher que não tem salário para sustentar um filho, para botar comida na mesa no outro dia? Isso gera pânico, né? Então, o fascismo surgiu num cenário similar, né? Então, é um medo legítimo, junto ao medo da violência. A Alemanha, o partido nazista teve 2,6% dos votos em 28, em 33. Exatamente. Hitler então, era o assim, chanceler. existe um ambiente de medo. O Bolsonaro transforma isso em ódio. Também é uma saída que a história já nos mostrou. Tenta organizar esse medo que é legítimo num sentimento de ódio. Então, como assim tu quer dizer que tu pode ter... Aliás, a Kollontai, em escritos de 1900, antes da Alemanha nazista, ela já dizia que nas fábricas, no clima pré-revolução ali, né, de uma crise profunda, já se identificava que tentavam criar uma ideia de adversidade entre os homens e as mulheres, como que o teu trabalho custa mais caro, vamos tirar o teu trabalho, um clima de animosidade. Ele transforma, então, o medo em ódio. É um personagem? Claro que é. Né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, quem conhece claro, proximamente... tu conviveste com o Bolsonaro no Congresso? Como assim conviver? Eu era uma deputada ativa. Né? Ele é um deputado inexistente, e é inexistente pela sua incapacidade. Basta ver, qualquer pessoa que escutá-lo atentamente vai ver que não sai uma proposta daquela boca. Né? Agora, se é uma candidatura que eu acho que a gente tem que ter um olhar atento, acho que temos. Por quê? A despeito das elites tentarem dizer que os outros candidatos são de centro, Alckmin e até mesmo a Marina representam o programa liberal. Né? Porque economicamente, quando a gente vai olhar respeitosamente aos candidatos, nós temos que olhar a partir dos programas que defendem. A elite que aplaudiu o Bolsonaro, os 2.500 caras do mercado financeiro que ovacionaram o Bolsonaro em São Paulo, sabem, né, que querem construir um plano A, que é o liberalismo mais cheiroso, mas que na dúvida, né, se não conseguirem construir quem vai vestir essa roupa de forma mais elegante, apoiarão um outro candidato. Você não suspeita que daqui a pouco teremos a reapresentação de Luciano Huck? Acho que não, acho que essa é uma etapa que vai se superando, né? Porque na semana do dia 7 de abril acaba o prazo para a filiação partidária. E acho que, eu não tenho certeza, nunca me dei o trabalho de entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas acredito que ele não seja afiliado. E o Ciro? O Ciro é um grande candidato, é um grande brasileiro, né? Foi um governador extraordinário para o Ceará. A experiência que eles têm ali com o ensino fundamental em Sobral é bastante reveladora. Foi um aliado leal de Lula e acho que é um candidato que representa de forma muito ativa um conjunto de ideias
do nosso campo político, sobretudo a pauta do desenvolvimento nacional. E as candidaturas Meirelles e Rodrigo Maia? Então, eu entendo que a roupa está pronta, né? Ou seja, já existe uma roupa e que eles procuram o melhor manequim, né? Vão fazer seus testes, vai ser uma hora o Rodrigo, outra hora o Henrique Meirelles, mas são testes de um programa que já está estabelecido, que é esse programa da austeridade fiscal, da ideia de que o Estado precisa ser enxugado, né, para que os investimentos sejam privados, mas que no fundo esconde uma ideia de direitos mínimos para a nossa população, né, a ideia de manter a PEC de congelamento de gastos, de manter a reforma trabalhista como eixos estruturantes e de manter a lucratividade do sistema bancário elevadíssima. Essa é a roupa. Quem vai ser o que vai ficar mais bonito com ela é o que eles estão tentando definir a partir das pesquisas e dos compromissos assumidos. Os candidatos a vestir a roupa são muitos, né? Eles tentam definir a partir de um conjunto de outros fatores que não o programa. O programa os une. Você tem uma aposta? De quem será? Eu acho que eles têm uma simpatia sempre maior pelo Alckmin, né? Tanto que esses dias eu li uma matéria num grande veículo de comunicação que dizia os candidatos de direita, os candidatos de esquerda e os candidatos de centro. E aí botavam o Alckmin no centro. Eu digo centro só se a gente fizer um círculo e colocá-lo no meio, porque centro político ele não é, né? O programa dele é absolutamente similar do ponto de vista econômico aos outros liberais. Você vê algum risco de não acontecer a eleição esse ano? Acho que nós temos que estar vigilantes. Foram muitos os esforços para que ela não acontecesse. Nós tivemos ali a PEC do semipresidencialismo. Então, o tema da garantia de eleições livres é um esforço que nós temos que fazer, porque eles já demonstraram, com o golpe, com o esforço para impedirem Lula de concorrer, que a democracia não é algo importante para eles e muito menos o voto popular. Tiraram uma mulher eleita, rasgaram o programa e impedem, né, na prática, o primeiro colocado das pesquisas a concorrer à eleição. Tem uma questão que em vários estados, mas no Rio Grande é muito forte, que é quase identitária de outra forma. Tu é Grêmio ou Colorado? Eu sou colorada. Sou vermelha 100%, sou comunista, sou colorada. O que significa ser comunista hoje? É defender que o Brasil garanta a justiça social, né? Eu acho que o Estado, né, esteja a serviço da maior parte do povo. Acho que nunca foi tão atual ser comunista como hoje, diante de uma crise que é de um sistema, né, um sistema econômico e que, por causa disso, realiza um conjunto de opressões. Então, nós somos aqueles que defendem a liberdade do povo, né? E essa liberdade passa por justiça social. Tem uma frase do Carlos Drummond, que eu gosto muito, que não é sobre o comunismo, mas que ele fala: o outro nome da paz é justiça social. Né? Então, nós queremos que o nosso povo viva em paz, com liberdade, e para isso a gente precisa de justiça social. Digamos que você cresça bastante, em algum momento isso será usado, o comunismo, como um espectro. Como é que se explica para o telespectador, para o usuário, para o ouvinte, o que é o comunismo, aquilo lá no começo do século passado, nos primórdios, já nos anos 20 do século 21? Primeiro, nós do PCdoB defendemos o que nós chamamos, né, de socialismo com as características brasileiras. Não existe uma receita de socialismo. Quem continua se inspirando em modelos dos outros países são eles, que acham que o Brasil pode ser os Estados Unidos, que acham que o Brasil pode ser qualquer outro país. Nós somos profundamente comprometidos com o nosso povo, com o Brasil e com os seus desafios. A gente já vai, meu amor. E por isso a gente precisa... Foi engraçado, Bob, a gente está fazendo um programa inusitado, viu? Para mostrar que existe gente na política. Laura vai ser candidata a vereadora daqui a pouco. O pessoal diz que ela é minha candidata a vice, porque ela vai em todas as agendas comigo. Embora ela não vá em todas, ela vai em poucas, né? Mas, enfim, então, ser comunista hoje é, em primeiro lugar, ser comunista no Brasil. Respeitar a construção, né, as construções do nosso povo, a nossa história e garantir que a economia e o Estado estejam a serviço do povo. Acho que o problema nosso é que a gente não compreende que no capitalismo a economia e o Estado estão a serviço de 1%. E nós defendemos que eles estejam a serviço de 99%. Manuela, muito obrigado pela sua presença aqui na TVE, que é a TV pública do povo baiano. Obrigada e parabéns, né? Eu quero registrar o papel que a TVE da Bahia cumpre hoje diante de um quadro de desestruturação das outras TVEs. A do meu estado mesmo foi extinta por iniciativa do governador, legalmente extinta, embora não esteja em funcionamento, é extraordinário. Então eu quero agradecer a ti e parabenizar todas as trabalhadoras e trabalhadores da TVE que mantêm
esse canal público aberto e com essa grade tão extraordinária de jornalismo. E obrigado a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial. Continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.